Senhoras e senhores, para você que se liga aqui no nosso programa, a internet explodiu. Estaria ela, Michele Bolsonaro, articulando junto com o Tarcísio, junto com o Centrão, uma debandada. Exatamente. Michele estaria traindo Jair Messias Bolsonaro e não apoiando Flávio e se aliando ao Tarcísio e ao Centrão. Tem gente dizendo que a Michele está fazendo o jogo do centro. Será? Ai, que o mundo caiu agora, né? Explodiu tudo. Eu vou te contar aqui tudo e fazer, claro, a minha análise, te apontar que tem muita gente aí que tá falando mal da Michele. Eles têm motivos para falarem da Michele. Porque a Michele não perdoou, não. Ela foi pra cima sem dó. Eu quero começar, não sei se esse é o começo, mas quero começar com essa matéria. Michele conversa com Gilmar Mendes para pedir domiciliar a Bolsonaro. Tarcísio procura ministros. Conforme foi adiantado pela Jovem Pan, as conversas sobre a concessão do benefício ao ex-presidente voltaram a esquentar nesta semana. Tá, eu vou partir daqui. Então quer dizer que a Michele, ela não pode fazer nada junto com o Tarcísio. Porque daí explode que ela está querendo o Tarcísio candidato para ela ser a vice. Ai, que lindo, né? Na disputa de 2022, o vice de Bolsonaro era do PL. Ou seja, todos nós sabemos que um partido pode lançar presidente e vice-presidente. Se a Michele quer ser vice, ela que vai ser vice do Flávio. Não seria mais fácil interpretar assim? Mas não. Os comentaristas políticos, aqueles amigos de Bolsonaro, aqueles que lutam pela direita, que estão aí para defender as pautas da direita, agora vão para cima da Michele e estão atacando a Michele. O mais incrível de tudo isso é que Bolsonaro está preso e um homem que não pode defender a mulher, não existe humilhação maior. Eu tenho 3 mulheres na minha família, né, na minha vida familiar. Tenho amigas que eu daria a vida por essas pessoas. Imagina Jair Messias Bolsonaro preso, não podendo defender a mulher, e aqueles que se dizem aliados estão metralhando ela porque ela está buscando ajuda para tirar o marido da cadeia. Se o seu marido fosse preso hoje, sendo ele inocente e não um vagabundo, o que você faria? Eu pergunto para você, mulher. E o mais legal, não estou dizendo que vocês têm que ser dessa turma do empoderamento da mulher, da turma aí, do sindicato das mulheres. Não. Mas o mais legal é você ver mulheres atacando a Michele. Eu não estou entendendo a atitude da Michele. Porque ouviram homens dizerem que a Michele estaria traindo a direita, traindo as vontades do marido. Mas, como o nosso programa está em pleno andamento, eu vou contar tudo para você sobre a ótica daquilo que eu estou vendo. Você tem o direito de sair agora do vídeo e ir lá na galera que tá atacando a Michele e ficar lá, meu amor. Dar Pix lá, comprar assinatura lá. Mas se você quiser ficar aqui comigo e tentar entender ou ouvir uma voz diferente daquilo que você está ouvindo por aí, seja bem-vindo. A gente vai comentar algumas coisas aqui que eu achei importante trazer para você. Para você não ficar panguando por aí e depois você, eu não entendi. Você ouviu a pessoa errada. Tá bem? Vamos lá. A articulação, olha aí começou. Tá bem?
Aí começou. Presta atenção. Olha o portal Metrópolis. O jornalista é o Igor Gadelha e o Gustavo, acho que é Zucchi, tá bem? Ou Zucchi. A articulação casada de Michele e Tarcísio no STF tenta ofuscar Flávio Bolsonaro. Aliados de Michele e Tarcísio de Freitas dizem que a articulação da dupla foi responsável pela transferência de Bolsonaro para Papudinha. Muitos criticaram, aparentemente é um espaço melhor. Mas o que nós queremos é prisão domiciliar. Já falei, aquela matéria da CNN dizendo que a prisão domiciliar do Bolsonaro, matéria do mês 12, 1/12 de 25, ministros só iriam liberar Bolsonaro para a prisão domiciliar depois das eleições. A cada dia que passa, eu passo a confiar mais ainda nessa matéria da CNN. Eles foram buscar uma prisão domiciliar, aparentemente o que conseguiram foram colocar o Bolsonaro em melhores instalações. E é inegável que o ambiente lá é melhor para Bolsonaro. Não é o que nós queremos, não é o que o Bolsonaro precisa, penso eu. Mas, de uma certa forma, não é esse o foco. Nesse momento, o nosso foco é o que estão falando. O que está pegando? Tem gente da direita dizendo que a Michele se juntou com o Tarcísio para poder minar a candidatura do Flávio. Só que quem está falando isso tem motivos para isso. Porque começou a falar mal da Michele lá atrás e todo mundo atacou, todo mundo foi para cima, aí viu uma brechinha agora e entra com tudo em cima da Michele, que para mim ela está correta em buscar apoio com Tarcísio para poder tirar Jair Messias Bolsonaro da cadeia. Vamos para frente porque atrás vem gente. Ó, essas aqui são as reações e tudo isso daqui partiu da direita. Tá bem? Tudo isso daqui partiu da direita. Kassab promove Ratinho Júnior na Faria Lima em meio à briga de Bolsonaros. O foco não é a matéria ali, ó, Kassab promove Ratinho. O Ratinho Júnior já ficou para trás há muito tempo. O foco dessa matéria é reforçar que tem briga de Bolsonaros. Após conflito no bolsonarismo, Kassab aproveita momento para fortalecer o nome de Ratinho Júnior como alternativa da direita ao Planalto. Os Bolsonaro brigaram. Agora, a treta é trazer o Ratinho Júnior. Vamos para frente. Já que o Tarcísio disse que não vai. Presta atenção. Para frente não, vamos para trás agora. Vamos voltar aqui. Essa daqui eu quero trazer completo para você entender o que estão dizendo da Michele. Aliados da ex-primeira-dama e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, comemoraram a articulação casada da dupla ao STF, que resultou na ida de Jair Bolsonaro para a Papudinha. Interlocutores de Michele e Tarcísio dizem que as conversas da dupla com ministros do STF não chegaram a ser combinadas entre eles. Olha isso. Mas avaliam que os dois juntos foram os responsáveis por obter um sinal positivo de Moraes. A matéria desmente o título, né? Presta atenção. O que o título diz? A articulação casada de Michele e Tarcísio no STF tenta ofuscar Flávio. O que você entende quando lê esse título? Se juntaram, combinaram, aí você lê a matéria diz: interlocutores de Michele e Tarcísio dizem que as conversas da dupla com ministros do STF não chegaram a ser combinadas entre eles, mas avaliam que os dois juntos foram responsáveis por obter um sinal positivo de Alexandre de Moraes. A avaliação é que a decisão do ministro reforçou
o protagonismo de Tarcísio e Michele e serviu como um contraponto à pré-candidatura do senador Flávio ao Palácio do Planalto, chancelada pelo próprio Jair Bolsonaro. Cada loucura, meu. De onde tiram essas coisas? Primeiro, os caras dizem não houve uma combinação entre os dois. Aí depois já dizem que seria uma espécie de complô, que estariam atrapalhando, ofuscando a pré-candidatura do Flávio. Apesar da bênção do ex-presidente entre seus aliados, há quem defenda que a melhor chapa para enfrentar Lula seria Tarcísio e Michele, com a ex-primeira-dama ocupando o posto de vice do governador. Nesse cenário, a ida de Bolsonaro para Papudinha seria vista como round vencido por Tarcísio e Michele contra Flávio. A eventual concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente, avaliam aliados, poderia fortalecer a possível candidatura da dupla. Meu Deus do céu. As conversas de Tarcísio e Michele com o STF. Michele conversou recentemente com Gilmar Mendes, atual decano do STF, para interceder por uma possível prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ela relatou o estado de saúde do ex-presidente, como mostrou o Metrópolis. Já Tarcísio acionou ao menos 2 ministros para tratar da situação de Bolsonaro. Ele conversou por telefone com magistrados na véspera da decisão de Moraes de enviar o ex-presidente para Papudinha. Entendeu, meu querido? Entendeu? Só que esse papo aqui não partiu apenas do portal Metrópolis. Tá? Não partiu do portal Metrópolis. Estão dizendo que a Michele está sendo usada pelo Centrão para poder minar a candidatura do Flávio. E eu já vou um pouquinho mais além. Eu acho que pessoas como Alan dos Santos, Max da Timeline, estão sendo usados pelo Centrão para poder disseminar essas coisas. Não estou dizendo que foram combinados, não, ou estão recebendo dinheiro para isso. Não, não é isso não. Mas presta atenção nesse comentário. Só a esposa do Tarcísio e o Tarcísio estão em campanha. A Michele colocou o mesmo vídeo, curtiu o comentário da esposa do Tarcísio e não colocou nenhum vídeo do Carlos Bolsonaro falando da gravidade da situação do pai. Aí a conclusão é com vocês, não é minha mais não, porque quando eu faço conclusão, o pessoal fica puto comigo. Mas fica mesmo? Então cada um faz a sua conclusão aí, né, benévola ou não. Ele está falando, gente, porque a Michele compartilhou aquele vídeo em que o Tarcísio diz que o Brasil precisa de um CEO. A mulher do Tarcísio comentou embaixo: realmente, o Brasil precisa de um CEO, meu marido. E aí eu até fico em dúvida, né? Eu interpretei como: é isso aí, meu marido, o Brasil precisa de um CEO. Ou ela quis dizer: o Brasil precisa de um CEO, meu marido. Tem, né, a interpretação. O Brasil precisa de um CEO, meu marido. O Brasil precisa de um CEO, o meu marido. É fato que a Michele compartilhou o vídeo. O vídeo bate no Lula, o vídeo bate no PT. E o vídeo enaltece um administrador para o país. A minha interpretação, no primeiro momento, a interpretação também de muita gente, é que o Tarcísio estaria fazendo uma pré-candidatura. E tá aí no meu canal, para todo mundo ver, você pode acessar. Eu até coloquei Tarcísio em plena campanha. Só que depois disso, o Tarcísio apanhou pra caramba. A Michele também apanhou por ter compartilhado o vídeo e curtido o comentário da primeira-dama de São Paulo. Tá aí o Alan batendo na primeira-dama. Na nossa, né, primeira-dama, que curtiu o comentário da primeira-dama de São Paulo. E aí depois o Tarcísio ele fez um vídeo dizendo que o nome dele é
o Flávio. Ele nem fez o vídeo, ele, numa coletiva de imprensa, ele respondeu que não está em campanha, que não é candidato, que ele vai apoiar o Flávio. Um vídeo de aproximadamente 40 segundos, ele falou isso 2 vezes. Só que a galera insiste nisso daqui. Presta atenção. Eu deixo com vocês aí, mas é fato, ela colocou esse vídeo no story, a Michelle, não colocou o que o Carlos Bolsonaro está tentando gritar aos 4 ventos pro mundo inteiro para avisar que o pai está sofrendo. Curtiu o comentário da mulher do Tarcísio dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO e, na sequência, colocou o mesmo vídeo no story dela. Sorrisinho, né, gente? Eu reparo essas coisas. Você viu o sorrisinho no cantinho de boca? Vocês prestaram atenção? Eu tenho respeito pela história. O cara foi perseguido, o cara foi para os Estados Unidos, ele relata emocionado que segurou, eu não sei se o filho ou a filha no colo e foi correndo para os Estados Unidos. Quando recebeu o filho, depois de 3 anos, ou a filha, disse que o chamou de tio e não de pai. Tá bem? Cá entre nós, eu ainda não consigo entender um pouco dessa história, porque hoje em dia você tem o WhatsApp, você fala com o seu filho e por chamada de vídeo, a mãe diz, esse é seu pai. Eu não consegui entender muito não essa história do Alan dos Santos, mas tudo bem. Hoje em dia não tem distâncias, né? Hoje em dia eu digo que até saudade diminuiu. Né? Uma hora que dá saudade da minha mãe, eu ligo pra ela, eu vejo o que ela tá fazendo em chamada de vídeo, em tempo real. Daí o menino, ou menina, não sei, chamou o Alan dos Santos de titio e não de pai. E ele ficou 3 anos sem ver o filho. Só pode que faltou dessa mãe dizer quem é o pai, né? Mas tudo bem. Só que o Alan, como eu disse pra você, o sorrisinho é infalível. O que aconteceu? Quando prenderam Jair Bolsonaro, ele disse, a Michelle está cagando pro Bolsonaro. E aí, meu amor, o Brasil caiu em cima. Muitos de vocês que acompanham o meu canal não concordaram com a atitude do Alan de falar isso. E a Michelle também foi pra cima, outros parlamentares, enfim, e porrada e bomba. É tanto que ele diz aqui, quando eu tiro as minhas conclusões, vocês ficam bravos comigo. Porque tá tirando a conclusão errada. Porque está enxergando pelo em ovo. E ainda tem um outro assunto, presta atenção. E digo mais, Alan. Ó. Quem é amigo da Michelle tem que avisá-la que ela está sendo usada. Sem dúvida. Ela está sendo usada. Por que como jornalistas não ligam para ela? Não checam? Dona Michelle, tudo bem? Aqui é do programa tal, do canal tal no YouTube, somos jornalistas aqui nos Estados Unidos. Eu quero fazer 2 perguntas para a senhora. A senhora quer ser vice do Tarcísio de Freitas? Outra coisa, a senhora sabia que a senhora pode estar sendo usada pelo Centrão? Gente, é tão fácil fazer isso. Você fala com a assessoria da Michelle, você fala com a assessoria do PL Mulher, você manda um e-mail. Aí se a Michelle não quiser responder, aí é outro assunto. E cá entre nós, meus queridos, eu sei que eu sou pequeno, eu sei o meu tamanho. Essa turma entra no ar, 30 mil pessoas vendo. E você ama, eu também gosto. Só que atacar a Michelle passou a ser um reforço daquela primeira fala do Alan. É a mesma coisa de eu agora atacar você. Amanhã ou depois você comete qualquer coisa que eu considere que foi um ato ilícito, eu vou ficar falando, ó, lembra? Lembra? Eu estava certo, lembra? Olha isso daqui. Alan dos Santos critica Michelle e diz que a primeira-dama está cagando para Bolsonaro. Blogueiro bolsonarista fala em falta de aval dos filhos para declarações que causaram celeuma. Posição expõe racha na direita em razão do PL ao apoio do Ciro Gomes. Vou te contar o contexto. Qual o contexto disso daqui?
A Michelle estava viajando quando prenderam o Bolsonaro. Aí você pensa, ela estava num resort, ela estava, eu acho tão bonito esse nome, né? Em Mar-a-Lago, nos Estados Unidos, junto com a direita mundial, curtindo. Não. Ela estava trabalhando. Eu acho que você é um pouco inteligente, você que acompanha o meu canal, ou muito inteligente, né? E você precisa entender, ou quem não é tão inteligente, sabe que quando a Michelle passa a ser uma funcionária do PL, ela tem que cumprir expediente. Ela tem que cumprir expediente. Então, se a Michelle estava viajando naquele momento em que prenderam Bolsonaro, primeiro, é uma questão muito pessoal, mas acredito eu que ela teria autorização do Bolsonaro. Num primeiro momento, eu acredito. No segundo momento, eu tenho certeza, porque ela disse, meu marido pediu que eu não parasse as agendas do PL Mulher. Você pode estar pensando que é só a mulher do Bolsonaro viajando. Não é não? É um canhão, a Michelle Bolsonaro, contra a esquerda, em favor da direita. É um canhão viajando o Brasil. E a fala, prender o Bolsonaro. A Michelle não estava em casa. O fato é, falas do Alan dos Santos, que a Michelle está cagando pro Bolsonaro. O que isso faz? A esquerda soltam fogos. Ela solta fogos. Nossa, Fábio, um aliado. Aliado? Já vou te mostrar o aliado do Bolsonaro. Tá bem? Aguenta só um pouquinho. Aí quando foi essa semana, Michelle diz que Alan dos Santos não é Alan dos Santos. É Alan dos Demônios. E rebate crítica feito por vídeo de Tarcísio. Até aqui, você ouviu o Alan dos Santos falar, você ouviu outros falarem, mas agora vem a fala da Michelle rebatendo as críticas. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, rebateu nesta quarta-feira, dia 14, uma insinuação feita por Alan dos Santos, que estaria apoiando o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na disputa pela presidência. Ela afirmou que o jornalista é um boneco de vetríloco, de canalhas, e chamou Alan dos Demônios. Abre aspas para a fala da Michelle. Minha resposta ao tal Alan dos Santos, ou seria dos demônios. Esse tal de Alan fez acusações levianas e injustas contra mim, servindo de vetríloco de alguém que está perto dele, totalmente interessado em atacar mulheres ou qualquer um que possa ser obstáculo aos seus espúrios interesses umbilicais. Foi o que disse a Michelle. O novo imbróglio na direita começou com um comentário da primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, em um vídeo divulgado pelo marido com críticas ao governo de Lula e também PT. Nesse país precisa de um novo, ou nosso país precisa de um novo CEO, meu marido, escreveu Cristiane. O governador curtiu o comentário no Instagram e a Michelle também, né? Alan dos Santos disse ter sido chamado de pérfido quando apontou que o ex-ministro de Bolsonaro quer a faixa presidencial. Ele publicou um vídeo com a gravação da tela do celular em que mostra Michelle, que também curtiu o comentário de Cristiane. Esse homem descarrega o seu achismo a respeito de uma curtida que fiz no comentário de minha amiga pessoal, esposa do governador Tarcísio. Uau! Sem citar o eteado Flávio Bolsonaro,
nenhuma vez no texto ela disse que o país realmente precisa de um CEO. Flávio recebeu o aval do pai, tal, aí para disputar, né? Flávio recebeu o aval do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para disputar a presidência da República nas eleições deste ano, dificultando a possibilidade de Michele participar de uma chapa presidencial. Não interpretei o seu comentário como se ele estivesse apontando seu marido como tal CEO, mas sim como se ela estivesse dizendo ao marido que o Brasil precisa de um novo CEO, de um novo governante. E todos sabemos que precisa mesmo. Preferencialmente, Jair Bolsonaro, reforçou a ex-primeira-dama. Como eu disse para você, Alan dos Santos tem motivos para atacar Michele Bolsonaro. Primeiro, ele disparou que a Michele estava cagando para Bolsonaro enquanto o Bolsonaro estava sendo preso. Tá aí na tela. Alan dos Santos critica a Michele e diz que ex-primeira-dama está cagando para Bolsonaro. Você imagina? A Michele. E algo tão pessoal, porque assim, embora ela seja uma figura pública e exerce nesse momento a presidência de um partido, ou seja, ela é uma figura pública, mas é tão pessoal, né? Esse negócio de, a Michele saiu de casa, deixou o Bolsonaro sozinho, tadinho do Bolsonaro. A Michele tá cagando pro Bolsonaro. E aí ter que ouvir a Michele dizer, né? Não, o meu marido me pediu para continuar a agenda do PL Mulher. Quem é Bolsonaro? O maior líder da direita. Quem é Bolsonaro dentro do PL? Presidente de honra. Também manda naquela bagaça. Quem é Michele? Funcionária do PL, da qual o marido é presidente. O que a Michele faz, Fábio? Ela é presidente do PL Mulher, presidente nacional. Ela ganha salário para viajar, para conversar com mulheres, para conversar com homens, lideranças. Ela recebe salário para isso. E para mim, quem ganha sem trabalhar é petista. Não é? Quem ganha sem trabalhar é petista. Então tem reunião importante. Marido, eu preciso ir. Vai lá, Michele. Eu tenho certeza. Se o Bolsonaro tivesse incomodado, o Bolsonaro teria falado: ô meu amor, não vai hoje. Preciso de você aqui. Quem estava com o Bolsonaro quando ele foi preso? O irmão do Bolsonaro, não é? E a Michele viajando, cagando pro Bolsonaro, segundo Alan dos Santos. Quem é Alan dos Santos? Aliado do Bolsonaro. Defensor raiz do Bolsonaro, né? Presta atenção aqui, ó. Bolsonaro, ele fez muita bravata. Ele não Bolsonaro é bravateiro. enfrentou o comunismo. Não acho que o Bolsonaro é uma pessoa ruim, né, mas ele é uma pessoa incapacitada. Isso ninguém pode negar. Bolsonaro fez muita bravata. Ele não enfrentou o comunismo. Não acho que o Bolsonaro é uma pessoa ruim, mas ele era um incapaz. Mas ele era um incapaz, ou seja, ele não tinha capacidade para poder chegar onde ele gostaria, por falta de formação pura e simples. Bolsonaro. Por falta de formação Ele... pura e simples. Eu me formei com quem? O Alan Santos estudou? Com o... Como é o nome, gente? Olavo de Carvalho. Aí eu tenho formação, né? O Bolsonaro não tinha formação. Esse é o aliado do Bolsonaro, meu amor. Que hoje está aqui, ó, dizendo que a mulher do Bolsonaro está cagando para ele,
E você vai nos comentários e eu vi, não agora, mas em dado momento, eu não estou entendendo a Michele. Eu não estou entendendo a Michele. A própria matéria que diz que a Michele estaria ofuscando a campanha junto com o Tarcísio, a campanha do Flávio, a própria matéria diz que eles não combinaram para ir intercederem junto ao Supremo Tribunal Federal pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Não. E a matéria maliciosa ainda diz que se o STF conceder uma prisão domiciliar a Bolsonaro, isso vai fortalecer o nome do Tarcísio e o nome da Michele. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, presta atenção. Em meio a tudo isso, aí nós temos isso daqui. Tarcísio diz que direita estará unida em torno de Flávio Bolsonaro. Meu nome é Flávio, afirma o governador de São Paulo sobre as eleições à presidência. A matéria é longa, não vou ler ela toda, mas deixa eu ver. Aqui, ó. Tem aqui. Presta atenção. Tarcísio descartou uma possível candidatura ao Planalto. Eu nunca desisti porque nunca teve essa candidatura. Nunca teve esse projeto. É engraçado porque vocês não acreditam, mas sempre estou falando que o meu projeto é reeleição, declarou Tarcísio. Concordo com ele. Eu penso que o Tarcísio precisa agir muito forte para poder tirar isso das costas dele. Porque isso pode até prejudicar e criar uma certa rejeição dos bolsonaristas mais apaixonados em São Paulo. E eu cheguei até a dizer aqui, vou repetir, algumas atitudes do Tarcísio me levam a crer que o Tarcísio quer que o próprio sistema engula o Flávio, engula qualquer outro candidato, e aí a direita, Bolsonaro, tenha que voltar atrás. Só que quem é o culpado disso? O próprio Tarcísio. Essa semana, o Sabará, aquele que coordenou a campanha do Pablo Marçal, ele é aliado do Flávio e também do Tarcísio agora, né? Ele esteve reunido com o Tarcísio e por 3 horas, e o Tarcísio diz que vai ser mais forte em apoio ao Flávio quando chegar o momento ideal. Quando é o momento ideal? Agora, depois de levar muita porrada da direita, o Tarcísio disse, não sei por quê, vocês estão falando de um projeto que nunca existiu. Eu estou sempre dizendo que sou candidato à reeleição. Só que, Tarcísio, você precisa ser mais contundente, ser mais preciso, já que vai apoiar o Flávio, seja mais forte. Seja mais forte em relação ao seu apoio a Flávio Bolsonaro. Se no final daquele vídeo, em que ele dizia: o Brasil precisa do novo CEO, o CEO vai precisar crescer o PIB tanto por cento, isso precisa recuar, o dinheiro que hoje vem a conta-gotas será uma avenida. Foi mais ou menos isso que ele falou. Vai ter muito dinheiro. E ele, se ele tivesse encerrado aquele vídeo, e a direita tem candidato a essa vaga de CEO, precisamos tirar o PT, e a direita tem Flávio, meu querido, você estaria agora jogando Tarcísio para cima.
Você encontrasse Tarcísio da rua, você ia dar aquele abraço, sabe que chega quando levanta a pessoa? Mas, segundo o Sabará, na hora certa, ele vai fazer isso. Me parece que a hora certa chegou, porque tá apanhando todo santo dia. Tá levando porrada e sempre o Tarcísio é visto pela direita, os mais apaixonados, que alguns gostam de chamar de raiz, dizem que Tarcísio é um traidor, mesmo sem o cara ter afirmado ser candidato. Mas para mim, é como eu falei, o Tarcísio deixa muita coisa subentendido. Olha o que ele disse aqui, ó. Eu nunca desisti porque nunca teve essa candidatura. Nunca teve esse projeto. É engraçado porque vocês não acreditam, mas sempre estou falando que o meu projeto é reeleição. Sabe por que não acreditam, Tarcísio? Porque você deixa transparecer. Você mesmo está enxergando que as pessoas não estão acreditando. É porque você deixa transparecer isso. O recado que você envia é que você pode ser um traidor. Ou alguém que busca que o quadro mude. Que comece a aparecer bem nas pesquisas e o próprio Bolsonaro tenha que recuar e chamar o Flávio e falar, vai de vice. É a minha opinião. É o que eu penso. E muita gente pensa isso. Que daqui a pouco o Tarcísio começa a pontuar e pá! Vai ter que ser o cara, meu. Então por que ele não se torna alguém mais contundente no apoio ao Flávio? Ele continua. Para mim, Flávio é um grande nome. Já que ele é o meu candidato. E tem nosso apoio, disse o governador de São Paulo. Ô, gente, essa parada de nome, isso é um BO do Satanás. Para começo de conversa. Entendeu? Quando você diz fulano é um grande nome, o que vem à sua cabeça? É de que ainda pode não ser o nome. Fulano é um grande nome. Opa! Mas ele ainda diz, né? Um pouquinho à frente. Mas é o meu candidato. Mas, quando você diz fulano é um grande nome, você está dizendo assim, fulano tem grande possibilidade de ser o candidato da direita. Você concorda comigo ou estou errado? E eu vou repetir mais uma vez. É o meu candidato ao governo. E se Tarcísio tivesse me vendo, não é impossível. Eu sei que não acredito, mas não é impossível. Se Tarcísio estivesse me vendo e eu pudesse dar um conselho, eu falaria: intensifique mais o apoio ao Flávio, faça com que as pessoas tirem essa carapuça, essa máscara de que Tarcísio é candidato à presidência. Isso pode atrapalhar a candidatura dele em São Paulo. O problema é que em São Paulo não tem ninguém. Mas se tivesse um candidato pau a pau com Tarcísio, tinha se lascado. Sabe por quê? Se o Tarcísio tivesse quem é o candidato? Fala pra mim que vai enfrentar o Tarcísio. Mas o meu conselho seria: faz declaração todo dia, toda semana. Vai pra Brasília, grava vídeo, chama o Flávio pra vir pra São Paulo,
leva o Flávio nos lugares, vai a Brasília junto com o Flávio nos lugares, faz reunião com gente do seu partido e já começa a pedir para essa bosta de partido apoiar o Flávio, que até agora não garantiram apoio. E queira ou não queira, é o maior político dentro do partido hoje, é o Tarcísio. Para vocês terem uma ideia, é esse tipo de coisa que coloca em dúvida o caráter do Tarcísio. O partido dele tá calado. Ele é a maior liderança dentro do partido. Eu já falei, o meu partido tem que apoiar, ele é o meu candidato, vambora, partido, nós precisamos de você. Partido, presidente, cadê o apoio ao meu candidato? Porque o partido, fala muito de soberania, né? O partido é soberano. O partido pode ficar neutro, o partido pode apoiar, pode não apoiar. Mas isso não impede um membro do partido de cobrar o presidente. Falar, Marcos Pereira, turma da Universal, que o partido é da Igreja Universal, vocês precisam apoiar o Flávio. E dar declarações públicas. Mas é o meu candidato ao governo. Mas o meu candidato ao governo parece que quer ser candidato à presidência. Segundo ele, o nome dele é o do Flávio, né? Mas as viúvas do Tarcísio estão aí, tá? As viúvas do Tarcísio estão aí. Elas estão empoderadas. E o Mala? O Mala foi, né? O Malafaia. O Mala foi. Pois é. Tá brigando agora com a Damares, né? Engraçado que o Malafaia sempre joga um jogo baixo, né? Quando é contra outros aí, da esquerda, tudo bem. Agora chamar a Damares de covarde, chamar a Damares, dizer que ela não é digna nem de ser chamada de cristã, aí Malafaia. Um pastor que fala tantos palavrões. Ô gente, eu sei que o mundo tá moderno. Eu sei. Tá bem? Eu sei que o mundo tá moderno. Tá? Mas a Bíblia diz o quê? Manso e humilde. Manso e humilde. E Jesus, quando levou o tapa na cara, deu a outra face. E Pedro, quando quis reagir à prisão de Jesus, pegou a espada, cortou a orelha do soldado romano, né? Jesus falou, epa rapaz, não faz isso. Fez um milagre. Consertou a orelha do menino. E o pastor de hoje? É briguento, é marrento, dá tapa na mesa. E usa a Bíblia para condenar a Damares. Esquece que a mesma Bíblia que diz, não sei o que ele usou lá, diz para você ser manso e humilde. Que a Damares tem amiga petista, porque a Damares não faz tudo o que precisa. Meu Deus do céu. Não tô aqui defendendo Damares como santa não, tá? Mas vocês também se apegam em cada coisa que eu vou te falar. Não é? Mas vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Pra você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também. Alô, você de todo o Brasil. A gente vai continuar com o nosso programa. Aqui, sempre trazendo as melhores informações, informação de verdade, tá bem? Sem ficar atacando por atacar, tá bem? Aqui, ó. Depois de enviar a Bolsonaro a papudinha, Moraes diz ter feito o que tinha que fazer. A declaração, em tom de ironia, ocorreu durante a cerimônia de colação de grau na USP.
Terra de petista, né? Com maior concentração de petista é a USP, né? Vamos ao vídeo? Você aguenta ouvir o Moraes por 12 segundos? Tava até iluminado, né? O Moraes, olha, né? Aceso. Já viu alguém acesa? Olha o Moraes ali aceso. Olha lá. Tá. Como é o nome, gente? O homem tá fosforescente, né? É isso? Está fluorescente o homem, né? Cadê ele? Ixi, perdi ele. Aqui, ó. Olha aí, chega a estar aceso, né? Tá parecendo o Voldemort mesmo, lá, o Voldemort lá. Lá do Star Wars. O homem chega a estar aceso, olha lá. Né? Tá parecendo uma lâmpada, parecendo uma lamparina. Vambora, vamos ouvir o 12 segundos, tá? Você aguenta. A maioria não é do direito. Então, 8 discursos para vocês é um absurdo do absurdo. E vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos. O que quase eu tive que tomar algumas medidas. Ó. Meu Deus do céu, manda até na USP, tá vendo? Não, aqui tá todo mundo falando demais. Eu tive quase que tomar algumas medidas. Meu Deus do céu, gente. Eu tô falando, o homem, daqui a pouco o homem vai querer mandar na sua casa. Ele vai chegar na sua casa, falar: quem é seu marido? Ah, é o João. Ô marido, você não manda nada aqui não. Sua esposa também não. Quem manda aqui sou eu. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Hoje eu já fiz o que tinha que fazer. Ou seja, mandei Bolsonaro pra papudinha. Né? Tá aí, aceso o homem, olha lá. Ai. Só que cá entre nós, hoje eu já fiz o que tinha que fazer. Você sabe que muita gente tá criticando a ida do Bolsonaro à papudinha porque ele deveria ir pra casa. Mas o Moraes fez a boa ação dele do dia. Eu já fiz o que tinha que fazer. Já fiz a minha boa ação do dia. Tá? Eles ainda acham que estão fazendo bem ao Bolsonaro. Obviamente, eu quero o Bolsonaro em casa. Assim como você. Mas que o espaço da papudinha é melhor do que lá, aquele lugar, é verdade. Muita gente atacando o Nicolas. Eu acho que o Nicolas fez uma análise do que é real. Sobre Bolsonaro na papudinha, o Nicolas diz que aparentemente é um espaço melhor. Realmente, o espaço é melhor. E eu até acho que é cilada. Lembra do comentário lá? É cilada, Bim. É cilada. Por quê? Agora a cela tem boas condições. O que eles vão alegar? Toda vez que o Bolsonaro pedir para ir para casa, eles vão dizer que o Bolsonaro está num hotel 5 estrelas. Aqui lá para mim parece um canil. Como é um canil? Geralmente é um espaço para o cachorro circular, tá bem? E lá no final uma casinha. E com todo respeito ao Bolsonaro, aquilo parece um canil. Mas é melhor do que a cela da papudinha, lá da Polícia Federal. E aí tem gente batendo no Nicolas e pá. O cara só fez um comentário. Não dizendo que o Bolsonaro tinha que estar lá. Dizendo que o espaço é melhor. É a mesma coisa de eu falar que o espaço que eu estou agora é melhor do que o estúdio que eu estava há 4 meses atrás. Onde é melhor? Aqui ou lá? Que pra quem não sabe era a lavanderia de casa que eu fechei e fiz o estúdio. Onde é melhor pro gordinho? Aqui ou lá na lavanderia? Então eu acho que o comentário do Nicolas é em cima disso. Mas como na direita mimimi, pouco mimimi é bobagem, tem bastante mimimi, não é? E eu jamais ataco aqui por atacar. Acho que o Nicolas deveria defender Bolsonaro, acho que o Nicolas deveria ajudar quando tem manifestação, convocar manifestações, estar presente, atender a convites ou até se oferecer. Tem manifestação no domingo agora. Não vi fazer uma postagem.
Ele diz que ele não vai convocar a manifestação porque se você for preso, ele será o culpado. Mas quem está convocando a manifestação não é ele. Então, ou seja, isso é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Deveria usar mais as redes sociais para dizer, olha, o que estão fazendo com o Bolsonaro. Deveria. Só que agora, né? Agora, acabou. Porque Bolsonaro está num hotel 5 estrelas. Esse vai ser o nosso BO agora. O problema é, o Bolsonaro não pode ficar sozinho lá. O que eles vão fazer? Pelo que eu tô vendo, não acho difícil não, hein? Ah, vocês estão reclamando que o Bolsonaro não pode ficar sozinho? Vamos liberar a Michelle para dormir com o Bolsonaro toda noite. Você acha impossível acontecer isso? O que eles não vão fazer é dar domiciliar para o Bolsonaro. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Presta atenção aqui, ó. E é verdade isso daqui. 2 comentários maravilhosos. O espaço é melhor. Talvez o Nicolas tenha errado. Ele poderia ter dito que o lugar é melhor, mas que não é o lugar para Bolsonaro. Né? Pode ser que o Nicolas tenha errado aqui. Tá bem? Moraes acaba de transferir Bolsonaro para Papudinha. Aparentemente, parece ser um espaço melhor, sem barulho, com atendimento 24 horas. Vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores. Mas a pergunta ainda continua. Por que não enviá-lo para casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre. Olha só. Tá vendo? Tá aqui, ó. O comentário do Nicolas. E muita gente batendo nele, né? Olha aí. E como eu disse pra você, eu acho que o Nicolas errou por não ter cobrado o Bolsonaro em casa. Mas cobrou, gente. Né? Até eu errei aqui. Olha aí. E aí as pessoas, elas se atentam apenas a isso daqui. Ó. Sobre Bolsonaro, na Papudinha, aparentemente é um espaço melhor. E você lê isso daqui, você pau no Nicolas. Mas olha o que o Nicolas disse. Olha o que o Nicolas disse. Eu vou apurar com a família se essas condições são de fato as melhores. Mas a pergunta: por que não enviá-lo para casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu, deveria estar livre. É isso daqui que o Nicolas deveria estar fazendo todo santo dia. Direto. Todo santo dia. Nicolas só existe porque antes existiu o Bolsonaro. Ou existe Bolsonaro. Tá? Antes existe Bolsonaro. E eu não sou o cara mais santo, não. Eu não sou o cara mais top aqui do YouTube. Não. Mas uma coisa, eu tenho princípios. Eu não cobro ninguém por cobrar. Tá bem? Não cobro ninguém por cobrar. A não ser que eu tivesse aqui um inimigo. O inimigo pra mim... Gente, eu tô falando da direita, tá bom? É claro que Lula e passou da direita pra lá, é porrada em todo mundo e até na direita também. Como eu não tenho dentro da direita inimigos, não tenho. Não tenho mesmo. Não tem ninguém dentro da direita que eu falo, isso aqui é de direita e é meu inimigo. Não. Tem um deputado ou outro que é marrento pra caramba também, né? Se acham estrelas. Sabia? Tem, dentro da direita tem parlamentar que acha que é artista. Principalmente quando a gente vai lá entrevistar. Essa é a verdade. Mas tirando isso, são gente boa, né? A gente vai lá com o microfonezinho, vai entrevistar o cara, né? Mas a maioria são gente boa, tá? A maioria são gente boa. 2 até hoje me fez raiva pra caramba, né? De você perguntar do sul, o cara falar do norte. Só que o que eu faço? Eu encerro. Sabia? Eu encerro. Sou chato. Você não tem noção. Presta atenção. Um dia eu fiquei responsável
a maior emissora de rádio da cidade, tá bem? Um parque de exposições gigante, 60 mil pessoas. Tô doido. Não é isso não. Desculpa, 20 mil pessoas, tá bom? Desculpa. A rádio, assim, né, mais ou menos 60%, 60 mil pessoas, 60% da cidade ouvia a rádio. Líder na audiência, um monte de rádio lá. Aí eles falaram bem assim, Fábio, vai até o camarim, a gente tinha um estúdio no meio da praça. Vai até o camarim e vai entrevistar a dupla. Beleza. Catei o microfone, os negócios, vamos lá. Só que quando chegou lá, a assessora de imprensa, não da dupla, mas do parque, olha, é o seguinte, vocês vão fazer a entrevista, eles vão falar 1 minuto só. Se vocês insistirem, eles vão cancelar a entrevista. E a menina sabia que a rádio era a mais ouvida da cidade. E 20 mil pessoas lá esperando a dupla. Eu simplesmente falei, eu não vou entrevistar ninguém por 1 minuto. Não vou. Não vou mesmo. E realmente. Passei o rádio lá pro dono da rádio, falei, não vai não. Falou, não, sai daí, vem embora. E foi o que aconteceu. Um dia eu deixei o dono da rádio falando sozinho. O dono, que era governador do estado. Não dessa rádio, de outra. Então eu sou meio rebelde por essas coisas. Aí um dia eu tô na Paulista e eu perguntei sobre um assunto que o deputado não quis falar. Aí veio com aquela palhaçada. Não, na resposta dele. É importante a gente comentar sobre o que está acontecendo hoje aqui. Aí ele falou, falei, obrigado, deputado. E continuei caminhando pela Paulista. Outro dia, estou em Brasília, aí vou entrevistar o outro. Mesma coisa. Eu fiz uma pergunta, o cara falou de outra coisa. Eu desliguei. Entendeu? Desliguei. Marcel Van Hatten. Estamos ao vivo aqui, Marcel Van Hatten, tal. Aí o Marcel Van Hatten deu uma volta e não respondeu o que eu queria. Sabe o que eu fiz? Obrigado, deputado, até mais, parabéns. Aí abracei o como é o nome dele, o senador? Marcos Duval. Aí o Marcos Duval gosta de falar, né? Falou uns 5 a 10 minutos. Não falo. Esses parlamentares de estrela que fica com essas palhaçadas, a gente aborda, a gente tá ao vivo, né, nas manifestações. Fulano, se eu não gostar da resposta, eu encerro. Ah, rapaz. Tô lá ligando, né? Tô lá ligando pra essa turma. Ô, povo doido, viu? Alô, seu Zé Mineiro, Dona Maria, tudo bem? Grande abraço, seu Zé Mineiro, Dona Maria, lá nas Minas Gerais. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Ainda temos muito programa pela frente ainda. Transferência de Bolsonaro não é bondade de Moraes, avalia desembargador. Mas como eu falei, o dito cujo acredita que é bondade. Tá bem? O dito cujo acredita. É uma bondade. Mas eu vou trazer o vídeo do desembargador. Não vou ler a matéria, não. A matéria é autoexplicativa, né? Até porque a gente tem o vídeo. Tá? E eu já vou trazer para você. Lembrando que nesse final de semana tem manifestação. O Victor Mota ainda está internado. Mesmo que o Victor tenha alta, com certeza ele não vai estar nessa manifestação. Olá, tá bem? pessoal. Eu quero comentar com vocês rapidamente sobre essa decisão do ministro Moraes de colocar o presidente Bolsonaro no presídio chamado de Papudinha. Em primeiro lugar, tem que ficar claro que Alexandre de Moraes não fez nenhum favor para Bolsonaro. E também isso não é prisão humanitária. Bolsonaro deveria ter ido para casa para ter uma assistência médica adequada. Mas, não tendo obtido esse direito, ou esse favor da justiça, a decisão de colocá-lo lá nesse presídio chamado Papudinha é boa para Bolsonaro. O presídio da Papudinha nada mais é do que um presídio militar, da Polícia Militar do Distrito Federal.
Lá não tem celas, lá é um alojamento que tem a segurança da própria Polícia Militar e é comandado por um tenente-coronel da Polícia Militar. Desde o início da condenação do trânsito julgado, Bolsonaro deveria ter ido para uma unidade do Exército Brasileiro. Não foi por conta da covardia do comandante do Exército, o general Tomás. Deixou uns dos seus para trás. Então, quero tranquilizar a população de que o local para onde Bolsonaro foi levado é um local muito melhor, 10 vezes melhor do que onde ele estava na Polícia Federal. Mas que fique claro, Alexandre de Moraes não fez nenhum favor, e isso não é prisão humanitária. Os cuidados que ele agora permitiu, já deveria ter permitido desde o primeiro dia da prisão do presidente. Então é isso, pessoal. Fiquem tranquilos que o local para onde ele foi não é o ideal. O ideal teria sido ele ir para casa, mas não indo para casa, esse é o melhor lugar que ele pode estar nesse momento. Muito bem, meus amores, paz a todos, valeu, desembargador Sebastião Coelho. Aparentemente é o melhor lugar, tá bom? Mas, parabéns, desembargador Sebastião Coelho, eu vou trazer a Bia Kiss na sequência, tá? Para comentar aí também algo bem parecido, mas final de semana o desembargador está convocando para uma manifestação, portanto depois de amanhã, domingo, a partir das 10 horas da manhã, em frente ao Banco Central em Brasília. Manifestação por liberdade, pela dosimetria, mas também uma manifestação pelo fim, né, ali do sigilo no caso do Banco Master, tá bem? Deixa eu me ver aqui. O pessoal tá me perguntando do Victor, né? Eu vou mostrar o Victor aqui para vocês, tá bem? E dar notícias para você do nosso querido Victor Mota. Tem um textinho que a Ludmila me mandou, que é a esposa do Victor, tá? E eu quero trazer isso daqui para você, beleza? 11 952 75 3898 para você ajudar a abençoar o nosso programa Pix, qualquer valor, na tela do canal Abordo Notícias. 11 952 75 3898. Como está lento, viu? O meu computador tá uma bênção, né? A gente fez uma reforma aqui. Eu preciso, na verdade, fazer uma limpeza, né? Eu preciso tirar um tempo, levar o computador para assistência para fazer uma limpeza. Na reforma gerou muito pó e com certeza ele foi afetado, né? O guerreiro foi afetado. Tá travado aqui tudo. Eu preciso, né? A galera que tá perguntando do Victor Mota aí, eu comentei, né, que ele não vai poder estar na manifestação. Nem sei se a gente vai conseguir cobrir a manifestação do domingo, porque geralmente é o Victor que vai lá fazer isso e o Victor está impossibilitado. Beleza? Aqui, ó. Na tela do nosso Abordo Notícias, aí está o nosso querido irmão Victor Mota. E eu vou trazer para você a informação aqui daquilo que a Lud me passou, que é a esposa do nosso querido Victor Mota. Pessoal, passando para tranquilizar vocês. O exame do coração mostrou que as artérias estão, em sua maioria, bem apertadas, ou abertas, desculpa, bem abertas. Foram encontradas algumas placas e gorduras leves a moderadas. Mas nada grave, nenhuma artéria entupida e não houve a necessidade de colocar o stent. O coração está recebendo sangue, a pressão está normal, o quadro está estável, ele precisará permanecer por mais 24 horas. Isso foi ontem que eu recebi. O que faz parte do protocolo, do procedimento, é a previsão de alta é amanhã. E que ele seja transferido para o quarto, ele vai ter alta da UTI. Agora é seguir com acompanhamento médico, medicação e cuidado para que isso não avance. Obrigado a todos, as orações, carinho e também preocupação. A Gladys, ela já está me atualizando, como eu disse para você, isso daqui foi sobre ontem, tá bom? E ele já foi, então, para o quarto, tá vendo? Olha que coisa boa.
Lá eles estão numa situação bem difícil para responder algumas pessoas que têm contato, tá bom? Como eu disse, eles estão numa situação de dificilmente sim para responder, tá bem? A Ludmila fica em casa com as crianças, o Victor não pode responder, mas graças a Deus, acho que agora também no quarto, né, ele vai ficar mais tranquilo aí para ele responder. E patriota até doente, né? Olha aí. Bandeirona do Brasil esticada. E lá está o nosso querido Victor Mota. Continue orando por ele, tá bem? Nosso repórter, como diz o Didi, Red Pill, repórter aqui do A Bordo Notícias. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo, continuamos com o nosso programa. Um ótimo dia para minha querida Gladys. Oi! Seja bem-vinda, minha flor. Obrigado por tudo, estar aí com a gente, nos acompanhando. Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo, tá bom? Nossa rainha querida, daqui a pouco eu vou tocar a música dela aqui no programa, beleza? Beijão, Gladys. Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo. Comentário da Bia Kisses, você que já está comigo aí há algum tempo, ele vai bem aí de encontro com o comentário do desembargador Sebastião Coelho, tá bom? Ela diz tudo, tá? Na tela do A Bordo Notícias, vamos de Bia Kisses. Tudo que você falar poderá e será usado contra você? Pois é. No caso do Bolsonaro, a gente está vendo isso se tornar realidade. Tudo que a defesa dele argumenta, tudo que a família fala, tudo que os apoiadores falam para beneficiar o Bolsonaro, para livrá-lo de uma situação de penúria que ele está, tudo que os médicos falam, tudo que é falado para trazer algum benefício para o Bolsonaro é usado contra ele. Até mesmo a manifestação dos médicos, a atitude do CFM, tudo que foi falado, os filhos falando da situação de tortura, as fotos que mostram Bolsonaro num sofrimento atroz, tudo isso, ao invés de fazer com que o Alexandre colocasse o Bolsonaro numa prisão domiciliar, onde ele poderia ter acompanhamento dos médicos, enfermeiros, da família, da esposa. Isso fez com que ele levasse o Bolsonaro para Papudinha, isso mesmo. Ele acabou de ser transferido para Papudinha, que fica no complexo penitenciário da Papuda. Claro, é um lugar mais reservado, onde ficam policiais militares, onde está o Anderson Torres, onde está o Silvinei. É claro que é melhor do que ficar na Papuda, no meio de criminosos, perigosos, comuns, homicidas, latrocidas. Mas não é disso que se trata. O Bolsonaro precisava ir para casa. E se vocês olharem o despacho do Alexandre, ele diz que fez isso porque as mentiras que estão sendo contadas, os vídeos dos filhos estão tentando depreciar a justiça e que por isso ele vai ser levado para Papudinha, porque na verdade ele estava tendo muitos benefícios naquela sala da Polícia Federal, benefícios que presos comuns não têm. É como se o Bolsonaro fosse ainda mal agradecido, como se a família do Bolsonaro fosse mal agradecida. Então vamos enrijecer um pouco mais e botar o Bolsonaro na Papudinha. Foi isso que ele fez. Foi isso que o Xandão fez. Isso está longe de ser justiça, isso está longe de ser a decisão de um juiz. Isso é a decisão de um inimigo político, de um perseguidor. Bolsonaro, infelizmente, está nas mãos dele. E tudo que nós estamos fazendo, né, além... Eu acho que já deu, né? Tá travando, né? A gente entendeu o recado da Bia Kisses, né? Engraçado, né? O Moraes, né, ele realmente colocou isso, né, como
se a família fosse, né, mal agradecida, como, né? Mas aparentemente, né, parece que o lugar é melhor, tá bem? Parece que o lugar é melhor ali pro Bolsonaro, né? Vamos esperar o que vai acontecer, tá bem? Ei, meu Deus do céu, viu? Esse Edson não vale nada, tá bem? Ô Edson, tá tão difícil, Edson, puxar imagens aqui do WhatsApp pra mostrar, tá bem? Tá bem crítica aqui a situação, tá? Mas o Edson, obrigado aí, ele falou, te mandei mensagem no Zap, eu vi, Edson, tá bom? Grande abraço, mas estou comentando aqui, ele fez uma montagem da Janja como enfermeira, né? Pra cuidar do nosso querido Victor. Tá bem, hein? Tá bem, não tá? Meu Deus do céu. Tá bem, né, de cuidador, a Janja. Obrigado, Edson, pelo seu Pix. Você colaborou aqui comigo. Deus abençoe. Mandou 10,22, não é isso? Olha só que coisa maravilhosa, não é? A segunda colaboração. Depois de algum tempo aqui no ar, a segunda colaboração, tá? 10,22. Obrigado, meu querido Edson Silva, por lembrar que o Gordinho existe, né? Por lembrar que o Gordinho está aqui. Mandou agora 5 também ali no Superchat. Hoje vive em terras longe, lá no sol americano, mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança, é carinho que conduz. Amar, aborto notícias e o chat é sua paixão. Com um sorriso generoso, espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança. Olá, minha querida Gladys, obrigado pelo carinho, direto dos Estados Unidos, a nossa rainha maravilhosa, né? Tá aí com a gente, obrigado. Deus abençoe você, minha flor. Um ótimo dia abençoado. Que Deus esteja aí com você e toda a família, beleza? E você que está me acompanhando, não se esqueça de colaborar, contribuir com o nosso programa. 11 95275 3898. 11 95275 3898 para você abençoar o programa, para você colaborar, ajudar aqui o nosso canal. 11 95275 3898. Com força que ninguém tem, filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Mesmo longe do Brasil, sua alma tá no sertão. Só faltou aparecer no chat, né? Só faltou aparecer no chat. Ei, bonita. Ô, gente, comenta o nome da sua cidade. Eu sei que tem poucas pessoas. Hoje eu errei aqui, tá bem? Hoje eu fiz caca, tá? E quando isso acontece, você queima a largada, né? Na hora de começar a live começou com a capa errada. E aí dá isso daí, ó, né? Tem 70 pessoas nos acompanhando. 64 agora. Meu Deus do céu. Muita sacanagem. Tá bem? Mas, de uma certa forma, manda, tá bom? O nome da sua cidade. Você que tá me acompanhando aí, tá bem? Comenta aí o nome da cidade. Eu vou mandar um beijão pra você. Sei que poucos vão comentar, porque, né, hoje o negócio foi feio aqui, né? Mas tá bom, a gente tocou o barco com todo o carinho, como se tivesse 600 pessoas vendo ou 6.000 pessoas vendo, embora tenha 60, tá bem? Falou, e no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Comenta o nome da sua cidade, vou mandar beijo especial pra você aqui no nosso canal. O Edson falou, passa a régua. Tô passando a régua no chat.
O que é passar a régua, Fábio? Eu mando essa divisãozinha aí, né? Um monte de vírgula, né? E aí estou, né? Já passei a régua no chat. Mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Alô, minha querida Francisca de Souza, Mimoso do Sul. Valeu, querida. Deus abençoe. Grande abraço para você. Obrigado, tá bem? Francisca de Souza, Mimoso do Sul. Valeu, nossa moderadora. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Meu querido Edson, Manaus, Amazonas. Valeu, querido. Esse é guerreiro, né? Saudade de você, Edson. Porque à noite... Ai, eu tô dormindo, tô cansado. E de dia? Lê meu comentário acima. Qual? Eu sempre, o homem, não tem como esquecer do canal. Saem muitos amigos envolvidos, mas a responsabilidade esse ano são maiores, o que o torna o tempo menor. Mas sempre Deus permite, estou aqui. Já respondeu o meu questionamento também, tá bom? Valeu. Bom dia, Paulo Neves, abraço, tá dizendo a Francisca. Gente, comenta. O Paulo Naves, né? É de Guarapari, Espírito Santo, tá? Valeu, grande abraço. E você que ama esse canal, né? Hoje é mais um dia de estresse aqui, né? Mais um dia. Hoje nem 10% da audiência se achegaram, né? Quase 3 horas aqui. 2 horas, 43 minutos. Ai. É paixão que nunca tem fim. É orgulho, é alegria. É saudade que é sem fim. Ô Gladys, nossa rainha. Bom dia, Fábio, Edson, Francisco e todos do chat. Hoje meu dia está corrido. Desculpe a todos. Hoje não pude estar aqui com vocês. Beijão, minha flor. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigado. Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso programa por nada. Tá bom? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você que está me acompanhando agora.